Boa noite, gente. Muita gente me pergunta, né, sobre o despertar. Eu anuncio meu trabalho como o despertar do feminino. Muita gente me pergunta sobre o que é esse despertar, por que despertar, né? O que é ser uma mentora? Qual é a diferença de uma mentoria para um atendimento psicológico comum? Muita gente me pergunta como é que é a dança do ventre transdisciplinar, que diferença que essa dança tem em relação a outras formas de trabalhar a dança do ventre. Então eu venho aqui um pouco esclarecer isso, tá bom? Bom, eu poderia dividir em muitas partes o que eu vou falar aqui agora, só para falar do despertar, né? Que despertar é esse? Para começo de conversa, um dos estudos, né, que nos leva, eu gosto muito de mitologia, como psicóloga, como pedagoga, então vocês vão ver muito de mim em todas as minhas explicações, né? Para quem não me conhece, eu sou Miliane e eu tenho essas formações. Eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, fiz meu mestrado em educação e leciono a dança do ventre há quase 30 anos, 28 precisamente. Então, nesses trabalhos todos, eles têm um eixo, né? Inclusive os serviços educacionais que eu também promovo, né, trabalho como educadora, são todos para essa transformação humana planetária. Eles têm esse eixo. O despertar. E o que é esse despertar, né? Então, eu vou explicar um pouco para vocês, mas em outros momentos eu posso retomar, porque ficaria um vídeo muito longo. Para começar a falar do despertar, eu trouxe a carta da deusa Perséfone, uma deusa grega. Ela em Roma é conhecida correspondente como a Prosépina. Quem é essa deusa, né? Essa deusa, ela é um guia, porque ela foi raptada por Hades para o submundo, enquanto a sua mãe Deméter ficava desesperada procurando ela, né? Então, essa deusa, ela acabou comendo a romã, né? Quando a gente vai para o submundo, segundo os gregos, a gente não deve nem sentar nem comer. Por quê? Porque o submundo, ele é uma representação das nossas sombras, do mundo avernal, do inconsciente. Esse mundo, ele deve ser acessado com muito cuidado. Ou seja, por isso mesmo, né, que quando a gente encarna, a gente está aqui nessa existência, a gente tem lampejos, a gente tem lembranças, mas a gente tem um véu que cobre essa consciência de onde nós viemos, né, uma consciência maior, porque seria assustador a gente ter que passar pelos desafios que tem aqui com toda a lembrança de tudo que a gente já viveu em todas as vidas e da dimensão maior, do eu superior. Então não faria muito sentido a nossa jornada se a gente tivesse com essa lucidez toda. A gente precisa estar aqui com uma consciência, primeiro, né, sendo desperta aos poucos. E é isso que a gente vai conversar. Estou anunciando, né, essa carta aqui da deusa Perséfone, da deusa Avernal, da deusa do submundo, que fala também do ciclo, né, fala também da questão da agricultura, né, porque ela depois fica metade do tempo, um terço do tempo com Hades e 3/3 do tempo com Deméter, e quando ela fica com Hades justamente corresponde ao inverno, que é o momento inconsciente também da gente estar acessando as nossas sombras. Então tem uma correspondência física do mundo físico da agricultura e tem uma correspondência com o nosso mundo interior, tá certo? Esse trabalho, onde eu tô pegando essa carta, é de uma ex-aluna e terapeuta maravilhosa, a Esca Azevedo. Vou aqui também fazer uma propaganda dela. Ela tem um trabalho também lindo, que é com florais de Bach e essas deusas aqui, tá bom? Então, gratidão à minha amiga, ex-aluna, colega, amada, que tem um percurso, um caminho lindo, né? Como de tantas e tantas mulheres que vão se descobrindo, né? Se despertando. E é justamente isso que a gente vê ao mundo, né? É colaborar com outras almas para que a gente promova um despertar coletivo. E como é esse despertar? E por que despertar, né? Por que esse termo despertar? Heráclito, de Éfeso, pré-socrático, né? Filósofo pré-socrático,
ele trazia a ideia sobre a humanidade, né, de que os homens eram como operários, que eles seguiam alienadamente, sem ter a verdadeira consciência de si. Então, quando a gente não promove um trabalho de reflexão, de consciência, né, de quem eu sou, onde eu estou, me situar, refletir, perceber quais são os meus desafios na jornada da vida, porque a vida é uma jornada, a gente não consegue acessar esses campos de nós mesmos que vão fazer diferença na forma como a gente vai vivenciar a vida, enfrentar os nossos desafios e nos perceber como parte conectada de um todo. O que acontece com a humanidade? Muitas vezes nós estamos fragmentados na ilusão do ego, na ilusão do individual, como se nós não fizéssemos uma correspondência, uma coexistência com toda a humanidade e com tudo que nos cerca e para além da humanidade. O despertar é justamente sair desse lugar, ter acesso ao nosso eu maior. Então, para promover um despertar, né, a gente, claro que é individual, cada pessoa está dentro de uma dinâmica, dentro de uma jornada de vida, dentro de uma jornada de alma, para vir aqui fazer o seu melhor. E a gente só consegue fazer o nosso melhor quando a gente tem autoconhecimento. Quando a gente começa a acordar, por isso despertar, elementos dentro da nossa jornada e se conhecer o suficiente para saber quem somos nós e como enfrentamos os desafios que nos cercam. Qual o nosso compromisso conosco? Qual é a nossa verdade? O que ecoa ao nosso coração? Até onde a gente está sendo apenas pelo outro? Até onde a gente está sendo apenas pela gente? E onde é de verdade que pulsa o nosso coração? Onde é que está ancorada a nossa alma? Qual é a nossa missão? Quando a gente descobre nossa missão e nosso propósito, a gente tem uma energia inesgotável, a gente não descansa, porque a gente está sendo alavancada para vir fazer o que veio fazer aqui. Quando a gente não descobre o nosso propósito, a gente é levada. A gente caminha sendo arrastada pela vida, como uma mera obrigação. Olha a tristeza. Para que viver dessa forma? Para que viver assim? Muitas de nós vão ser apresentadas a desafios diferentes, a encontros diferentes. Os encontros que a gente tem com as pessoas na nossa vida não são por acaso, né? Eles são acordados e eles são formas da gente visibilizar nessa busca, né? Nesse momento em que o outro me espelha e traz para mim elementos meus, ele vai, se eu assim me permitir, vai me fazer crescer. Porque o que eu vejo no outro, o que eu trago enquanto incômodo, o que eu trago enquanto desafio e que o outro me desafia, faz com que eu aponte dentro de mim elementos que estavam adormecidos e que eu preciso acordar. Por quê? Se esses elementos estivessem bem integrados, eu não me incomodaria. Muitos relacionamentos que a gente tem e busca são exatamente esses acessos, né? E daí a gente tem muitos tipos de relacionamentos na nossa jornada. Muitos são contratados antes mesmo da gente encarnar nesse planeta. Esses relacionamentos que a gente tem podem ser relacionamentos de almas afins, podem ser relacionamentos kármicos, aí eu estou trazendo a dinâmica espiritual no processo, né? Energética, porque a gente é física, gente, é como física. A gente vivencia, todos os corpos são energia, né? O universo é energia e vibração. Então, nessa energia e vibração, a gente muitas vezes atrai o correspondente ou o diferente para poder nos equilibrar e equilibrar o universo como um todo. Então, é para a gente, é para o outro e é para o todo. Quando a gente consegue fazer esses processos internos, a gente consegue harmonizar.
Então, o outro é um mestre sempre para mim, porque ele vai ensinar sobre a minha jornada, se eu souber ler. Mas para saber ler, a gente trabalha algumas feridas. Uma delas é a humildade, né? Então, a gente vai acessando onde estão as nossas feridas nessa vida, né? Onde é que estão as nossas feridas que a gente traz como fragmentos, fragmentais de outras vidas. E assim, a gente vai se percebendo, curando, iluminando, transformando, transmutando, transcendendo. O processo de mentoria, o processo de jornada de alma é exatamente sobre isso. A diferença para um atendimento psicológico, né? Eu sou psicóloga tradicional, né? Que visa muito uma suposta neutralidade científica e um certo saber, que claro que temos, mas o outro tem muito mais saber sobre si mesmo do que nós, né? Então, o que a gente faz? Por isso é importante o terapeuta, né? Ele ser muito trabalhado, né? Ele ser igual a Quiron, que é um outro mito, né? Que é o guerreiro ferido. Então, por a gente ter acessado muitos aspectos, né? E hoje, mais do que nunca, por eu estar numa jornada de alma, né? Dentre essas relações que eu citei, tem também as relações de chama gêmeas, né? Que são diferentes de alma gêmeas. Em outros vídeos eu falo sobre isso. Eu posso falar sobre esse processo de despertar com muita potência. Por quê? Porque é algo vivenciado na minha jornada. Então, quem está numa vivência de chama gêmea são pessoas que vieram para aqui, para esse planeta, com essa missão, né? Com uma missão de autotransformação primeiro, de amor próprio, de curar suas próprias feridas de rejeição que são espelhadas pelo outro, ou de abandono, né? A gente tem também a ferida da injustiça, que cada um, né, que está encarnado aqui no planeta tem, ou a gente pode ter feridas de humilhação, feridas de traição. Então, à medida que a gente vai tendo acesso a que feridas são essas, porque o outro nos ilumina e nos desperta, a gente vai percebendo assim, olha, eu ainda tenho coisas para curar que eu não tinha visto, e eu agradeço que o outro tenha me trazido, e ele também, porque a chama é uma única alma, né? Então, o processo de transformação de ambos só acontecem dessa forma. Como quase todos nós que estamos encarnados ainda não estamos iluminados, a função da gente é despertar primeiro a gente com essa percepção do amor próprio, de que nós nos nutrimos, nós nos amamos o suficiente para amar a nossa companhia e sermos inteiros sozinhos, porque na realidade nós nunca estamos sós, né? A gente é um todo, né? A gente é guiado pela fonte. Quem está numa encarnação de chama gêmeas, todo mundo tem uma chama, mas quem está numa encarnação de chama gêmeas, a sua chama é o seu complemento divino, mesmo que nessa encarnação a gente tenha muito que superar separados, né? E o propósito é esse, é muito mais do que um amor romântico. E que bom. Que bom porque a gente vai desapegando e percebendo que a gente não... Amor de verdade é incondicional, não é posse, não é apego. E quando a gente vai observando esses elementos, quando eles ainda existem dentro da gente, significa dizer que a gente ainda tem feridas primordiais, que são feridas de abandono e muitas vezes de rejeição. E que muitos relacionamentos que a gente nutriu na vida, a gente nutriu por carência, como se a gente precisasse do outro para preencher vazios. E quando a gente percebe que a gente é inteira, né, que a gente consegue se amar, se respeitar do jeito que a gente é, com a beleza que a gente tem, que é uma beleza de alma, com a luz que a gente emana, com a singularidade da nossa alma, a gente percebe que a gente já é completo, já é amor, né? E a gente irradia amor. E a gente não quer mais estar com uma pessoa por carência. A gente quer estar
com alguém, quando for para estar com alguém para sermos parceiros. Muda completamente a condição. Ou não estar também. E tá tudo bem, né? Então, é muito, muito importante essa caminhada. E a mentoria é justamente guiar a mulher no percurso, né? No meu propósito sempre foi trabalhar muito com mulher. Na educação eu expando mais isso com educadores homens e com crianças, que é o meu propósito na educação, né? Então é com toda a comunidade. Mas na caminhada de mentoria e de dança do ventre transdisciplinar é de acordar esse feminino, esse despertar da alma feminina. Por quê? Na nossa civilização hoje, na nossa humanidade hoje, a ferida maior que nós temos é a ferida da polaridade feminina. A sociedade industrial, né, ela, do jeito cartesiano, do jeito de produção em série, ela anula o feminino. Quando eu falo de feminino, eu falo de energia, eu falo de ligação com a terra, eu falo de receptividade, eu falo dessa energia de amor, né? Dessa energia de integração. E quando eu falo de energia masculina, eu tô falando de uma energia mais racional. Aí é o polo yin yang, né? De uma energia mais ação prática, né? O feminino, a energia feminina, ela tá mais ligada ao emocional e o espiritual. Então a gente precisa, cada um de nós, integrar feminino e masculino dentro de si. Só assim a gente vai ter relações saudáveis e não projetar ou causar grandes expectativas sobre o outro para que o outro dê o que nos falta. Não. O outro não precisa dar o que nos falta, né? A gente pode ser inteiro. O outro pode estar do lado, se assim for, para ser. Numa encarnação de chamas, as chamas só estarão juntas, porque a energia é magnetismo, né? É uma outra explicação e eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, tem outros aí tantos. É como um imã, né? As chamas vão se repulsar se elas não tiverem com a energia integrada, cada uma em si, de tal forma que as duas juntas elas consigam fazer o par. Então, elas precisam justamente trabalhar energeticamente, porque senão não vai dar conta, né, desse par caminhar como um par. Só no início do processo, porque ainda estão na fase de bolha, né, que a gente chama, que é uma fase inicial de percepção, de sincronicidade de que nós somos, e tudo é muito lindo. Mas é muito importante quando acontece os espelhamentos da separação por isso. Quem não está numa encarnação de chamas também vive esses processos, só que cada processo tem o seu despertar. Então, em relações de alma gêmea, são outros níveis de despertar muito importantes também. Numa encarnação, todos nós passamos por muitas relações kármicas. Se vocês estão em relações kármicas, e com certeza todos nós temos, né, relações kármicas ou tivemos, é muito importante também olhar para isso, em que o outro está me apontando e o que eu estou buscando e por que eu mantenho determinados níveis de sofrimento. Isso vai falar da minha ferida. Então, nessa caminhada de acesso às feridas primordiais, apontadas pelas relações, com esses desequilíbrios das polaridades, que a mentoria que eu trabalho, né, que é uma mentoria de despertar feminino, vai trazer esta percepção, passo a passo. Curou a ferida, acessou outros campos, foi em busca dos propósitos, começam a aparecer, a partir dessas relações, mudanças de posicionamento, e a partir disso, uma trilha mais clara dessa jornada, desses propósitos, tá bom? E com a dança do ventre transdisciplinar também é muito parecido, só que isso é vivificado no movimento também. Por quê? Porque a gente trabalha com mitos, a gente trabalha com temas de autoconhecimento e a gente produz arte a partir deles, expressividade. Traz elementos ancestrais que as nossas ancestrais dançaram lá no período matriarcal, quando era uma fase
há 5.000 anos antes de Cristo, que a mulher era considerada, a sociedade era matriarcal e a mulher era considerada o ser mais poderoso. Então a sociedade inclusive atribuía os grandes poderes a deusas e não a Deus, como hoje, né? Que a soberania passou a ser masculina, quando na realidade é o par, né? A integração entre de ser deusa ou Deus. Mas sim, a divindade existe dentro de nós. Nós podemos acessar essa divindade. Quanto mais a gente está inteiro, mais a gente ilumina as pessoas que convivem com a gente. Nosso trabalho faz mais sentido. E a gente vai ajudando outras pessoas a despertarem e a formar uma humanidade mais cooperativa, que realmente enxergue no outro a sua divindade. E é justamente isso. Eu espero ter sido explicativa. Eu posso em outro momento fazer uma outra explicação, que é dos níveis de despertar de vínculo para promover o despertar de consciência, para promover o despertar espiritual. Então, é exatamente assim, são 3 tipos de despertar diferentes e que a gente vai acessando. E é isso, gente, a gente está no mundo social para isso, porque as relações, elas trazem muito da gente e a gente leva para os demais. Quanto mais consciente, mais a gente pode apoiar ao nosso processo e ao processo do outro. Eu vou deixar debaixo desse vídeo mais uma vez os meus contatos, tá? As mentorias eu tenho feito de uma forma remota, então pode ser, na verdade, para qualquer parte do mundo. Embora eu ainda tenha que ter uma fluência melhor no meu inglês para isso, eu estou preferindo para o Brasil, no máximo Portugal, Espanha, ou países que falam a língua portuguesa, tá? Ou próximas ou latinas. Mas quando eu estiver melhor e mais fluente no inglês, posso expandir mais ainda. E em relação ao trabalho de dança do ventre transdisciplinar, por hora, está sendo só presencial aqui na região de Lauro de Freitas, por conta de que essa questão da musicalidade no remoto, ela perde muito, né? As casas têm internet diferentes e chega diferente em cada uma. Né? Mas na mentoria, como técnica, muitas vezes, o brinco não quer ficar, então deixa. Eu utilizo músicas também. Utilizo bastante recursos artísticos, imagens, porque elas facilitam essa correspondência psíquica. E isso faz com que seja mais efetivo o processo, né? Do que ficar apenas na abstração da palavra. Né? Então, é narrativa, mas a narrativa ela é ancorada por imagens e por outras correspondências ou de movimento, de música, arte, que vai fazer mais sentido para quem está nesse processo. Um grande abraço para todas e todos, estou aqui, contem comigo, se precisarem também, e-mail, contato de WhatsApp, esse número de celular aí. Eu tenho contas no Instagram, além dessa conta aqui no YouTube e no Facebook, né? Eu ainda tenho TikTok, ou seja, várias formas da gente se conectar. Mas um trabalho mais aprofundado, né? A gente pode fazer dessa forma, né? Esses outros pequenos apoios eu posso estar dando, é óbvio, que a gente vai estar podendo tirar dúvidas e tudo mais, né? Sobre a caminhada de chama gêmeas também, se sua caminhada não é de chama gêmeas, é de almas gêmeas, almas afins, vínculos kármicos, né? Tudo isso é válido, é necessário, é bom, é importante e não há, assim, este ou aquele processo é melhor ou pior do que o outro, não, né? Apenas são propósitos diferentes em que nós estamos para cumprir, porque o nosso verdadeiro processo, a nossa verdadeira missão é de caminharmos para a melhoria tanto nossa quanto do coletivo. Um grande abraço, fique em paz.